Fala, nação tricolor, como é que vocês estão depois desse empate com sabor de derrota, né? Ou pior, o empate que não tem alma, não foi bem jogado, que foi péssimo de assistir. Aí depois todo mundo ficou esperando para ver se tinha uma demissão ou não. E aí não rolou e a gente ficou nessa de cadê mudança? Bom, mas eu não vim nesse vídeo para falar exatamente do Diniz, fica para um outro vídeo. Eu vim aqui para falar da situação do São Paulo e dos bastidores. Então, do que eu vou falar? Vou falar um pouco da coletiva do Fernando Diniz depois do pós-jogo. Vou falar um pouquinho da coletiva do Raí, da ligação do Pato para a Jovem Pan, que ficou assim, uns discursos controversos. Aí a gente vai trazer um pouco do Daniel Alves. E vou falar no final disso para englobar ainda mais um pouquinho da conversa do Hernanes, que disse que fica, o que isso tudo se relaciona. E aí vou falar também do último vídeo que saiu no SPFC TV, dos bastidores do São Paulo, de como que tá os vestiários de São Paulo, de como que estão os jogadores, tá com aquela cara legal, como é que tá a cara do jogador quando desce do busão pré-jogo, como é que tá a energia dos jogadores. Então eu fui lá ver que era São Paulo 1-0 no Fortaleza, o último vídeo que saiu lá, eu fui lá ver para tentar entender o que está acontecendo com esse time que não apresenta, que não tem mais vontade, não é mais aquele São Paulo que mesmo quando a gente estava aqui, o dinizismo é bom, o dinizismo é ruim, a gente ainda viu um São Paulo que acertava passe, que acertava cruzamento, que tinha uma proposta de jogo e tal. E agora não tem uma entrega, tá tudo meio bagunçado. Então a gente vai falar um pouquinho disso nesse vídeo. Se você estiver me assistindo no Instagram ou em alguma rede social, já segue o meu perfil para você ficar bem informado. Se você estiver me assistindo no YouTube, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e vou te falar rapidinho, bem rapidinho, a partir de R$19,90 por mês você pode assistir todos os jogos do São Paulo e ter mais de 3.000 canais livres e assistir da sua TV, no celular, no notebook, o que você quiser, vai ter séries, filmes, enfim. Network BG aqui embaixo vai ter um link para você. Você entra lá, você pode testar 2 horas gratuitamente, beleza? Agora bora falar de notícia, vamos lá. São Paulo e Bahia, né, quem diria? Os últimos 4 jogos contra o Bahia foram 2 derrotas, uma eliminação e aí 2 empates sofridos. A gente começou a torcer para empatar com o Bahia. Esse foi o nosso nível. Teve que entrar o Luciano e soltar uma bomba para salvar a cabeça do Diniz. Então, lá, depois desse jogo sofrido de assistir, que até o Diniz deu uma dormida no meio do jogo, o Diniz deu uma entrevista. Primeiro ele foi bancado, né, de que não caía, e aí ele deu uma entrevista, e no meio dessa entrevista perguntaram para ele, os jornalistas perguntaram, e aí, o que tá acontecendo com o Pato, o que tá acontecendo com essas saídas de jogadores, o que tá acontecendo com esse futebol que não tá entrosando, o que tá pegando? E aí ele falou assim, olha, não soltou estamos evoluindo, dessa vez não rolou isso, né, mas só tinha que explicar porque ele tava com tanto sono. E ele falou assim, olha, Pato, Everton, Anderson Martins eram jogadores que demonstravam satisfação aqui e que pediram para sair. E jogadores que querem sair, tem que sair mesmo, porque São Paulo é um clube grande demais para ficar com jogadores que não querem ficar. Então ainda teve um jogo meio psicológico aqui na resposta do Fernando Diniz. Daí, depois disso, veio o Raí. Só que enquanto o Raí vinha, o Pato ouviu... Olha só, gente, nível que a gente tá chegando, meu, a gente tá muito cruzeiro. O Pato ouviu o Fernando Diniz, ligou na Jovem Pan e falou com um jornalista da Jovem Pan em off. Ele falou, não quero entrar ao vivo, não quero falar isso ao vivo, mas vou explicar. E depois os jornalistas reproduziram o que o Pato falou. E o Pato falou, olha, eu não pedi para sair, eu tentei ficar até o último minuto, tentaram me vender de todos os jeitos. E aí ele falou, mas você foi sacaneado por alguém de São Paulo? E daí ele riu. E falou, sim, eu fui sacaneado por alguém de São Paulo. Enquanto isso, o Raí estava indo lá dar a coletiva e falar do nosso excelentíssimo futebol. E aí perguntaram a mesma coisa para ele, ele disse o mesmo discurso, falou, olha, o Pato já é página virada pra gente, ele não queria ficar, e como ele queria sair de São Paulo, a gente resolveu rescindir amigavelmente, boa sorte pro Pato para onde ele for. E o Pato falou que provavelmente ele nem vá pro Inter. Ele falou assim, olha, tem um interesse muito grande realmente do Inter, mas ainda nem decidi qual vai ser meu futuro. Então, assim, alguma coisa o bicho pegou. E aí ficou no ar, a Jovem Pan discutiu toda uma briga que poderia ter acontecido entre Daniel Alves e Pato, que é o que mais estão se falando. E daí, se a gente começar a pegar toda essa semana, se a gente pegar os 15 dias de notícias ruins do São Paulo, a gente começa na troca estranha entre o Everton e o Luciano. E agora o Luciano já deu uma calada na minha boca, principalmente. Não que eu tenha o criticado, mas é que eu gostava do futebol do Everton. Embora ele tenha tido muitas lesões e achei que agora era o momento dele.
E quando a gente percebe que o Everton tá para ser trocado, mesmo dando tudo errado na conversa com o Grêmio, o Everton tá para ser trocado por um cara que estava na reserva de um outro cara que o Raí não quis que permanecesse no grupo, que era o Diego Souza, então a gente começa a entender assim, uai, tem alguma coisa errada nesse planejamento. Depois da saída do Everton, na mesma semana começa a se discutir se o Hernanes vai ou fica, e aí tem uma proposta do Redina, era óbvio, o Hernanes disse não, era a Série B da Itália, mas mesmo assim o Hernanes continua numa discussão de se ele vai ou fica ou não de São Paulo. Então por que que o Hernanes está discutindo se vai ou fica do São Paulo, se não há uma proposta de um grande time? E ao mesmo tempo se enxerga a diretoria começando a mandar embora alguns jogadores, como foi o caso de rescindir com o Pato e de fazer a troca a todo custo, porque ela voltou, não batia a porcentagem, não batia valor, não batia tempo de contrato, voltava toda hora, e aí eles conseguiram finalizar a troca com o Luciano, e aí agora vem com esse... Sei lá, o Everton entrou contra o Guarani, jogou super bem. A gente viu o Fernando Diniz falando com o Everton, corrigindo postura, mesmo São Paulo vencendo. E aí, de repente, ele não quer mais ficar no São Paulo, né? Num jogo, em questão de 10 dias, ele não queria mais. Ele estava super insatisfeito, mas jogou bem contra o Guarani. Então, o que acontece? E daí, depois, também, qual que é o sentido nisso tudo de mandar alguns jogadores embora, de rescindir ou de trocar, e falar que fez isso por esses jogadores que vieram caros, 15 milhões em um, 11 milhões em outro, em tempo de contrato, né, se pegar do Pato e tal. Qual é o sentido de mandar esses jogadores embora que ficaram insatisfeitos de repente de um jogo para o outro, né, se parar para pensar e olhar as atuações, etc. Mas você pede para o Hernanes que ganha 1 milhão e 100 por mês para ele ficar a todo custo. De repente, porque se o Profeta sai agora, uma bomba explode e a gente começa a perceber alguma coisa que a gente antes não estava percebendo. Então era isso que eu queria trazer nesse vídeo para a gente se ligar um pouco. E queria que vocês dessem uma olhada no vídeo que saiu lá no SPFC TV. Eu não sei se eu consigo colocar aqui, eu deveria ter pensado nisso antes de começar o vídeo. Mas se vocês olharem lá, desde os jogadores chegando no estádio, já chegam com cara feia no busão, não dá pra enxergar direito, mas vou pedir, ó, dá pra ver que eles chegam todos sozinhos. Quando eles vão também dentro do vestiário, eles não se conversam, ficam cada um no seu canto, com seu fone de ouvido. Não tem mais aquela coisa do grupo, tá lá no SPFC TV, ó, o Daniel Alves com cara feia, não tem conversa, o Fernando Diniz também isolado. Tá lá no SPFC TV, vou pedir para vocês darem uma olhadinha para estudarem melhor o momento do São Paulo e perceberem que em outros momentos que a gente já teve perto de jogar, enfim, de vencer o Campeonato Brasileiro, ou que a gente teve em época de reação, mesmo quando foi em 2017, que a gente tinha uma crise de vestiário com o Cueva, o Hernanes voltou, e a gente olhava os vídeos de bastidores de São Paulo, a gente via que tinha uma gracinha de jogadores, a gente via que eles colocavam sempre o Hernanes profetizando, aquela coisa da galera chegando do busão, sempre com uma cara mais sorridente. E o que a gente percebe que não existe, não é no mesmo São Paulo. Alguma coisa assim, tipo, mesmo muito grave internamente aconteceu, não é o mesmo São Paulo. Coloca aí embaixo seu comentário sobre esse momento atual. E no próximo vídeo eu vou falar sobre a coletiva do Raí, que falou sobre o mercado da bola. E vou falar sobre a permanência do Diniz. Fechou? Grande beijo pra vocês.